Bom dia aí, bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. Então, na aula passada, a gente estava falando das bombas. A gente está aqui, né, nessa parte do curso, só relembrando, falando das bombas, né? É uma parte introdutória e geral de bombas. A gente fez uma parte introdutória e geral do curso. Aí a gente entrou na parte especificamente de bombas e a gente está terminando, na verdade, né? E já vamos entrar logo na sequência na parte de bombas centrífugas. Então, a gente viu até aqui atrás algumas. A gente está falando agora especificamente das bombas de deslocamento positivo, né? Então a gente viu na aula passada esse monte de configuração possível de bomba de deslocamento positivo, e lembrem-se que a característica, existem algumas características, né, das bombas de deslocamento positivo, que são o movimento do fluido e do órgão que exerce pressão no fluido é o mesmo. Existe uma câmara fechada, né, uma cavidade fechada, sempre que o fluido passa por ali, a pressão transmitida, né, ou a força transmitida diretamente para o fluido. Então, são as características das bombas de deslocamento positivo. Né? Então, aqui a gente tem duas, a gente já viu, né, mais ou menos o esquema, né, dessas bomba de engrenagem, a bomba alternativa, né? Então aqui é uma rotativa, essa é uma rotativa e essa é uma alternativa, né? Bom, aqui tem duas configurações possíveis de bombas alternativas, então tem uma, a gente vai ver mais para frente nessa classificação, mas nessa daqui, o fluido só é aspirado de um lado do cilindro. E existe uma configuração que aproveita mais o movimento a câmara, né, as câmaras que são formadas no cilindro, ou o movimento do pistão, né, que é o de dupla sucção, é o que está aqui. Ó. Então, o que acontece é que ao invés de só aspirar fluido em um tempo aqui, né, a bomba de duplo efeito, desculpa, né, isso aqui é chamado de bomba de duplo efeito. Ela aspira quando ela está indo para a direita, então tem uma válvula de admissão aqui, ó, que forma uma câmara atrás do pistão, tá? Então aqui atrás, ó, formaria uma câmara também. Ó. Isso daqui é um desenho, né? Aqui é um desenho e aqui é um esqueminha, né? Então é como se aqui tivesse uma válvula, né? Atrás do pistão, aí ele aspira o fluido. E no momento que ele aspira, no mesmo momento que ele está aspirando fluido nessa câmara aqui atrás, ele está expulsando, né, ou ele está descarregando na câmara da frente, ou da direita, né, vamos dizer, né, na frente do pistão, ou na da direita do pistão. E quando ele vai para a esquerda, acontece a mesma coisa, ele aspira aqui nessa câmara da direita e descarrega nessa câmara da esquerda aqui, tá? Então é uma bomba de duplo efeito, né? Ela aproveita melhor, é um pouco mais caro, né? Vai ter mais componentes, é um pouco mais complexa a fabricação. A gente vai analisar isso um pouco mais de detalhe, até lá em compressor, né? Porque, na verdade, os compressores guardam muitas semelhanças com as bombas de deslocamento positivo, né? Os compressores de deslocamento positivo têm mais ou menos, se você olhar um esquema assim, é difícil até identificar se é um compressor ou uma bomba, porque eles têm aproximadamente a mesma configuração, né? Tá? Existem algumas configurações, né, específicas, vamos dizer assim. Então, isso daqui é uma bomba volumétrica alternativa, conhecido como cavalo mecânico, e ela é usada exclusivamente na área de petróleo, né? Então, a gente tem isso daqui, é bem característico, né? Essa configuração aqui a gente até vê muito em filme, né? É a parte que fica na superfície, mas que o único objetivo de toda essa parte que fica aqui na superfície é fazer com que esse eixo aqui, é até difícil de ver, né? Porque tá meio fininho, mas se vocês olharem aqui nessa figura aqui, ó, é um eixo que sai lá
desse elemento aqui, né, da unidade de bombeio até o fundo. Então, lá no fundo, o que acontece, ó, é um esquema desse aqui. Ó, à medida que na hora que o cavalo mecânico sobe, aqui ele está descendo, né? Então, o sistema de válvula aqui é controlado por esferas. Ó. Na hora que ele sobe, essa esfera aqui de baixo abre e aí a sucção vai puxar o fluido para dentro dessa câmara aqui. Ó. Aqui estão as perfurações, ó, o que está representando aqui do lado são as perfurações, aqui seria a rocha em volta, né? E aqui seria o poço. E aí, na hora que sobe, então libera aqui a entrada, né, aqui de baixo. Ele está dizendo aqui que essa esfera de baixo chama válvula de pé e a de cima válvula de passeio. E aí, ó, ele sobe, preenche aqui, né, todo esse volume aqui dentro. Na hora que ele desce, ó, ele preenche o volume aqui para cima, tá? E aí, na hora que ele sobe de novo, ele vai... Então é intermitente, né? Ele vai e empurra uma certa quantidade de fluido para cima. Então um bombeamento intermitente, né? Isso não é muito rápido, né? Você observa que é uma vazão relativamente pequena. Esses elementos, esse monte de elemento aqui não pode funcionar muito rápido, né? Porque senão é limitado a uma certa velocidade de rotação, né? Senão tudo desmonta aí, né? Mas aqui tem um motor elétrico, então só rapidamente, né? Aqui tem um motor elétrico, esse motor elétrico gira esse elemento aqui, né? Que é um contrapeso, alguma coisa assim. E aí, ao girar, ele transmite o movimento, né, alternativo para a cabeça aqui do cavalo mecânico, que então vai fazer o movimento de sobe e desce aqui da coluna, tá? Então é basicamente isso, assim, é um tipo de bomba volumétrica alternativa, né, que é usado na indústria de petróleo. Uma outra bomba alternativa de deslocamento positivo é a bomba de êmbolo. Então, ela basicamente, né, é um pistão, mas o que acontece, a gente vai ver um pouco mais de detalhes isso mais para frente, aqui tem todos os elementos da bomba e tudo mais, né, mas eu quero agora só focar, que a gente vai voltar aqui mais para frente, na parte aqui, ó. Então, esse daqui seria o êmbolo, né, em vez de ter um pistão, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Em vez de ter um pistão, ela tem êmbolos, então a gente vê que ela vai suportar maiores pressões justamente por causa da configuração desse êmbolo, né? Então é basicamente isso. Assim, a ideia é mesmo, tem um sistema de válvula aqui que são esferas, né? Mas a gente vê ali dentro, ó, que em vez de pistões a gente tem êmbolos, né? Tá? Então basicamente é isso. Eu acho que agora já não é mais uma... Ele vai falando aqui. Aqui, em vez de ser aquela transparência que ele vai mostrar mesmo por dentro, né? Então tá aí, ó, os êmbolos. Tá vendo? É bem grande, né? Uma configuração muito maior que um pistão, então, obviamente, ele aguenta uma pressão muito maior. Aqui está o sistema, né, de válvula de admissão e de descarga. Tá? Então, aqui a gente vai falar com isso mais em detalhe mais para frente. Só queria enfatizar essa parte aqui da bomba, tá? Essa parte que efetivamente transfere a pressão para o fluido. Um outro tipo de bomba alternativa de deslocamento positivo é a de diafragma, né? Então, o movimento alternativo de uma membrana produz o movimento do líquido. Então, o que a gente tem aqui, ó, são duas membranas, na verdade, né, operando em conjunto. E aí, quando a haste vai para a direita, a membrana aqui da direita, ó, ela bombeia o fluido para cima. E quando vai para a direita, a haste da esquerda está aspirando, né? Ela está aspirando aqui. E aí, naturalmente, essa esfera aqui sobe. Na hora que a haste vai para a direita, essa esfera sobe por causa da depressão que é criada aqui na câmara, né? A câmara tá todo esse volume aqui, né? Dos dois lados. E aqui um mecanismozinho faz com que o pistão vá para um lado e para o outro, né? Esse mecanismo aqui no meio.
E aí o inverso acontece quando a haste vai para a esquerda, né? Então essa câmara fecha, bombeia o fluido para cima, e essa, quando a haste vai para a esquerda, essa câmara que abre e succiona, quer dizer, é simétrica a coisa, né? Poderia ter só um lado aqui, né? Ou dois lados, enfim. Mas uma bomba de diafragma basicamente é isso daqui, né? O princípio de operação dela é essa. Tá? Aqui um pouco mais de detalhe da bomba de engrenagem, né? Então a gente tem aqui, essa seria o corte da bomba de engrenagem, aqui seria uma visão explodida, né? É uma máquina operatriz de deslocamento positivo, né? Então, e é rotativa, né? Porque ela está girando ali, né? Então o que acontece, ó? Então o fluido, né? À medida que o fluido ele entra aqui na câmara, existem quatro, três estágios, né? O de preenchimento, o de transferência e o de entrega aqui, né? Então, o de preenchimento, né, é um momento que isso é contínuo, claro, né? Claro que ela não vai fazendo esses estágios em três tempos, né? Ela está rodando de forma contínua, como a gente está vendo aqui, né? É só para identificar algumas partes características do processo. Então, a gente tem aqui o preenchimento, depois a transferência no espaço anular ali, né, ou no espaço entre as engrenagens e a carcaça, e aí o estágio de entrega, né? Então ele está mostrando aqui dois estágios, né? E, eventualmente essa câmara aqui também é de preenchimento, ela varia um pouco o volume. A gente vai ver nesse próximo slide aqui, ó, uma analogia, né, mais ou menos, assim, para entender um pouco melhor como é que é o princípio da bomba de engrenagem, né? Então, existem alguns momentos, né, característicos de quando as engrenagens estão rodando. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uns três pontos aqui, né? Então, botei um aqui, ó, um branquinho, um ponto branco nessa engrenagem, nessa e nessa. Porque nesse momento aqui, esses pontos que eu identifiquei aqui estão selando, né? Estão formando uma câmara de admissão. E aí, nesse momento, né, seria o início, entre aspas, né? Eu olhando aqui em cima, né? Seria o início, entre aspas, porque não tem início, meio nem fim, o negócio é contínuo, né? Só para caracterizar alguns momentos específicos. Então aqui, ó, até se a gente agora for comparar com outro tempo aqui do lado direito, ó, que esses pontinhos brancos andaram um pouco, então você vê que a admissão ainda está aberta, né? E essas, claro, ela sempre está aberta, na verdade, mas agora a câmara ficou um pouquinho maior. Ó. Essa engrenagem andou um pouquinho, né? Aqui passou um certo tempo, essa engrenagem que estava aqui subiu um pouquinho, essa daqui desceu, mas não deu tempo dessa próxima aqui fechar, tá vendo? Então ainda está comunicando ali, né? Então agora a gente tem uma admissão, vamos dizer assim, né? Uma admissão entre aspas maior. Então nesse tempo aqui, que eu estou representando aqui do lado direito, equivaleria, né, a um sistema, a uma bomba de pistão, né? No seu curso máximo, né? Quando o volume estivesse no máximo. Então é o que está representado aqui, tá vendo? Então o volume aqui é maior do que aqui. Tá? E aí, a descarga acontece a mesma coisa. Nesse momento, a descarga, se a gente olhar aqui, está em vermelho, né? Todo o fluido que vai ser descarregado está representado aqui em vermelho. E nesse momento, ó, observa que a descarga está num ponto máximo, vamos dizer assim, né? E no momento que a engrenagem está no seu ponto máximo aqui na admissão, ele está no mínimo ali na descarga. Tá? Então, o volume ali diminui de um tempo para o outro. E aí a gente pode estender isso, né, para tempos maiores, né? Então, eu peguei aqui 4 tempos diferentes, e aí o que eu fiz foi identificar justamente isso, né? Aqui a gente tem um volume grande. No momento aqui, ó, que essa engrenagem aqui com a estrelinha fecha, a câmara de sucção ali, a gente tem o volume maior, né? Na verdade, aqui ainda... Ah, sim, desculpa, estou olhando para a descarga aqui, né? Aí ele tem aqui o volume menor, né? Aqui, ó. Aqui tinha um volume maior, e a gente observa que agora o volume ficou menor porque essa engrenagem aqui fechou. Né? Essa engrenagem aqui fechou ali, essa aqui andou só um pouquinho, né? Tá, e assim sucessivamente, um estágio intermediário, né? Que não
não está nem no máximo nem no mínimo, então estaria aqui, e assim sucessivamente. Seria o equivalente, né, uma bomba de engrenagem, seria o equivalente de uma bomba alternativa de duplo efeito, porque ela está sempre admitindo e sempre descarregando. A bomba de duplo efeito também está sempre admitindo e sempre descarregando. Tá? Então seria mais ou menos uma analogia, só para entender, né, melhor como é que as coisas se passam aí na bomba de engrenagem. Tá? Isso a gente já viu, né? Já vimos até esse vídeo de como é que a bomba de lóbulo funciona, né? Então, é basicamente uma bomba de engrenagem com menos lóbulos, mas o interessante dela é que ela cisalha menos, né, o fluido, ela transporta, né? O espaço confinado aqui é maior, então se você até eventualmente tiver partículas sólidas, que a gente está vendo aqui podem ser partículas sólidas efetivamente, ou pode ser simplesmente uma forma da gente visualizar o escoamento. Né? Muito vídeo que tem na internet coloca umas esferazinhas só para a gente ver mais ou menos o comportamento do escoamento. Tá? Então, mais ou menos o esquema é esse. Bom, também já vimos, né, a bomba de parafuso. Nenhuma novidade maior, né? É o mesmo vídeo que a gente viu anteriormente. Do princípio de funcionamento, né? Então o fluido entra com baixa pressão aqui e é transportado, né, a alta pressão para descarga. E aqui está uma foto, né, de uma bomba de parafuso, ela se parece mais ou menos assim. Tá? Vamos lá. Aí, né, as ideias intuitivas, essa daqui é uma bomba de Arquimedes, então é uma bomba, na verdade já descobriram até indícios de uma bomba desse tipo no Egito, né? Então pode ser que uma bomba dessa tenha, sei lá, 3.000 anos, não sei, chutando assim. Então a ideia, na época não existia motor, né? Então a ideia era alguém lá girar a manivela, e aí no que ele gira a manivela, o fluido é transportado para cima, né? Existem bombas desse tipo hoje em dia. Então, se eu não me engano, isso daqui é São Paulo. Mas existem bombas hoje em dia ainda operando nesse princípio. Tá? Aqui é uma bomba de palheta, né? Então, a ideia é que a gente tem aqui dentro ó, umas palhetazinhas, né? E essas palhetas, elas são empurradas para a periferia por uma mola. Ela pode ser ou não empurrada por uma mola. Às vezes a simples ação da rotação, né, já conduz naturalmente as palhetas para a periferia. Mas aqui pode ter uma mola também, eventualmente, tá? O que a gente está vendo ali dentro pode ser uma mola. E aí, à medida que ela gira, né, e aí como ela está excêntrica aqui, ó, ela não está no centro do eixo, as cavidades aqui, elas vão abrindo e fechando. Então aqui está a admissão, deixa eu... Aqui, ó, ele vai mostrar já logo na sequência. Bom, ele está mostrando aqui as molas, né, eventualmente. Aí, ó, ele está mostrando as câmaras. A admissão, né? E aí como que da admissão o fluido, o volume vai diminuindo, né? E ele vai sendo conduzido para descarga e já vai recebendo uma leve pressurização ali no decorrer do percurso dele. Tá? Existem soluções de bombeamento, né, que aí não entra em... Quer dizer, eu não sei se os autores especificamente fazem alguma classificação desse tipo de bomba, né, mas de deslocamento positivo, definitivamente elas não são. Elas eventualmente podem estar dentro das centrífugas, né, porque o fluido ele efetivamente sofre um efeito aqui desse dispositivo aqui, né? Tá? Mas qual a ideia aqui? Enfim, qual a ideia aqui? Ó? Essa bomba que se chama Vortex, a grande característica dela é que ela lida bem com sólido, gás e altas viscosidades, né? Lembra que a bomba que as bombas centrífugas, elas não lidam com sólidos, porque normalmente o imperidor
ele ou é fechado ou não tem esse espaço aqui, ó, vocês observam que tem um espaço grande aqui entre o impelidor e a carcaça. Numa bomba centrífuga clássica, tradicional, né, o fluido fica confinado ali, ó, na região da altura das pás ali, né? Ele está confinado a passar por ali e isso torna o processo mais eficiente, né, do ponto de vista hidrodinâmico. Mas quando a gente faz essa configuração aqui, ó, o que acontece é que a gente consegue... ele é criado um redemoinho ali, né? E esse redemoinho, ele, de forma geral, tem uma baixa pressão, que ele acaba succionando tudo que está para baixo. Olha lá. Então, se estiver sólido, vai embora, mas não passa pelo espaço ali do impelidor, né? Não chega... O fluido entra no impelidor, mas é só para induzir esse redemoinho e aí conduzir o fluido para cima. Tá? Então, é uma solução de bombeamento, vamos dizer assim, né? Que não necessariamente envolve, né? Lembra que nas bombas, a gente tinha falado essa questão, né? Nas bombas centrífugas clássicas, né, ou tradicionais, a gente vai até começar a ver isso hoje, o que acontece é que o princípio de funcionamento é a mudança da magnitude e da direção do vetor velocidade. E aqui não é o que acontece, né? A gente está, na verdade, bombeando fluido muito mais pelo efeito do redemoinho aqui, né? Muito menos pelo efeito dos vetores de velocidade. Então também não dá muito para classificar essa bomba como uma bomba de deslocamento positivo, uma bomba centrífuga, né? Porque é basicamente um redemoinho que faz o efeito de bombeamento, tá? Beleza? Bom, uma outra solução que aí nem é uma bomba, né? Isso daqui definitivamente não é uma bomba, é o que se chama de gás lift. Isso aqui é muito usado também na indústria do petróleo. Então, você tem uma coluna aqui, estaria representada, né, uma figura de um poço. E aí, o que acontece é que a gente tem uma coluna hidrostática aqui, né? Tem um certo ρGH aqui, né? Uma pressão que a bomba, né? Ou, enfim, o próprio poço produzindo aqui tem que vencer. Mas, eventualmente, a gente pode facilitar as coisas para as bombas, ou mesmo até para a pressão que existe aqui no fundo do poço, injetando gás na coluna, e esse gás é injetado lá dentro da coluna de produção. Isso diminui o peso aqui da coluna hidrostática, e aí aumenta a vazão, né? Facilita para a bomba, ou facilita se o reservatório tiver uma certa pressão, basta injetar gás aqui que a vazão já aumenta bastante, porque você reduz o peso dessa coluna aqui vertical. Tá? Então também não é uma bomba, né? Então é simplesmente um método de bombeamento, vamos dizer assim, indireto. Né? A gente não fornece energia diretamente para o fluido, a gente simplesmente reduz a contrapressão que a formação aqui embaixo tem que vencer. Né? Tá? Certo? E aí, né, fazendo uma comparação entre as bombas, né, começando aqui com a bomba de deslocamento positivo, esse gráfico aqui, na verdade, ele está mostrando de uma forma muito genérica, né, a relação entre a pressão, a gente vai ver logo na sequência por que a gente falar esse símbolo H que significa head, né, e pressão em metro, ou energia também, né, na verdade a gente pode pensar nesse termo aqui como energia, ou energia que a bomba fornece para o fluido, isso vai ficar mais claro quando a gente entrar na próxima parte do curso, né? Então aqui, ó, a gente tem uma curva de energia em metro, e ela pode ser também, a gente vai ver que isso daqui é equivalente a escrever em Joule, por exemplo, né? Mas vai ficar mais claro mais para frente. Contravasão. Então, ó, isso daqui, a gente até falou mais ou menos no final da aula da parte passada, né, que era a introdução às máquinas de fluxo, que as bombas centrífugas radiais e axiais, elas normalmente trabalham em pressões intermediárias ou energias intermediárias e vazões altas. E as alternativas e rotativas, né, as bombas de deslocamento positivo, que estariam as volumétricas, elas são o contrário, elas são vazão baixa, até mesmo pelo princípio de funcionamento, né?
e grandes pressões. Então, a pressão, na verdade, esse limite de energia ou de pressão aqui fornecido para o fluido, como eu já falei, né, ela é praticamente infinita a depender da resistência do material que compõe a bomba, né? Então, ela só não é infinita porque o material tem uma resistência finita, mas se você conseguir criar uma bomba muito forte, muito robusta, esse limite aqui sobe bastante, tá? Então, nas bombas de deslocamento positivo, a pressão da descarga é proporcional à rotação. Então, quanto maior a rotação, maior a pressão que você consegue exercer no fluido. Tá? Existe uma relação linear entre pressão e rotação. A vazão média é praticamente constante para diferentes condições. Então, eu não estou falando aqui do fato da vazão ser pulsante ou não, né? Eu só estou dizendo que se eu mudar, por exemplo, a pressão na descarga, se uma bomba de deslocamento positivo estiver descarregando para a atmosfera, ou se ela estiver descarregando por um processo com a pressão muito alta, a vazão média não vai mudar muito. O movimento do líquido e do dispositivo impulsor são iguais, né, como a gente viu, a bomba de engrenagem, a bomba de deslocamento positivo, né, as bombas alternativas, né, desculpa. Então, é o mesmo movimento. Aqui o que a gente obtém diretamente é o aumento da pressão, a gente não aumenta ou não varia a velocidade em ponto nenhum da bomba, né? Pode ser que exista uma certa aceleração num ponto ou outro, mas isso não é o preponderante para fazer o ganho de pressão do fluido, ou de energia, né? De forma mais genérica, a energia que o fluido vai receber. As bombas de deslocamento positivo, elas podem iniciar o funcionamento sem líquido, mas não quer dizer que isso seja bom, né? Se uma bomba, qualquer bomba, ficar operando muito tempo sem líquido, ela pode eventualmente queimar pela pouca dissipação de calor. Então o atrito começa a ficar muito grande e, de forma geral, o líquido ele acaba tendo um papel de refrigerar também a bomba, né? Então a gente observa aqui, né, ou constata aqui que uma bomba de deslocamento positivo, e a questão, né, que é interessante é a seguinte, que a bomba de deslocamento positivo, ela pode ir criando um vácuo, deixa eu chegar aqui na alternativa, que talvez seja mais fácil de ver isso, né? Você observa que à medida que você aqui, ó, à medida que a gente não tem líquido sendo aspirado aqui, ela vai criando indefinidamente vácuo, tá? E aí, eventualmente, o fluido é aspirado. Como uma bomba centrífuga, ela tem um limite, ela tem um certo limite, a gente vai ver isso mais para frente também, né? Ela tem um certo limite de aumento de pressão ou de ganho de energia do fluido. Eventualmente, esse ganho não é o suficiente para criar um vácuo aqui na admissão e aspirar o fluido a montante, né? O fluido que está antes aqui na sucção. Mas a bomba de deslocamento positivo, não. Ela vai criando vácuo e eventualmente o fluido é aspirado, tá? Mas não é bom. Se ficar muito tempo operando sem líquido, né, eu não estou dizendo que isso seja bom ou que isso possa ser feito assim, tá? Beleza? Então, nas rotativas, a vazão é constante no tempo. Então, aqui está a questão dela ser constante ou pulsante, né? A vazão ser constante ou pulsante. E nas alternativas ela é pulsante, né? A cada ciclo, a cada movimento do pistão, ele entrega, né, um certo volume de fluido, tá? Nas turbobombas é basicamente tudo que é aqui na bomba de deslocamento positivo não é na turbobomba. Então até mantive a mesma frase. E o que não é, eu coloquei em vermelho, que era constante, eu botei varia, né? Então está em vermelho aqui a mesma frase que estava das bombas de deslocamento positivo para as turbobombas, né? Então, ó, a pressão na descarga não é proporcional à rotação, inclusive a gente vai passar uma parte do curso vendo a relação entre velocidade de rotação e pressão para as turbobombas, como que essa relação se dá, né? A vazão varia para diferentes condições, então se você tem um processo que, não sei, eu acho que o exemplo mais característico é o sistema de fornecimento de água de uma cidade, né? Você tem
num certo momento do dia, uma demanda grande de vazão e no outro momento do dia uma demanda pequena. Então, a energia que o fluido recebe é diferente em função da vazão e vice-versa. Se você tiver uma demanda de pressão maior no momento do que no outro, se você adicionar, alguém até tinha comentado isso aqui na aula passada, na aula retrasada, né? Você tem uma planta, aí você coloca você tem uma planta com uma bomba centrífuga, né? Aí você coloca lá um trocador de calor, instrumenta a linha, e aí você aumenta a perda de carga, né? Você vai necessariamente mudar a vazão da bomba, né? Então é uma característica, não tem como. Uma bomba centrífuga, ela varia a vazão em função da energia que é demandada ou da pressão que o fluido precisa receber e vice-versa. A pressão vai variar em função da vazão que ela precisa fornecer. Tá? Então, as bombas, turbobombas, a gente vai ver isso, já começar na aula de hoje, né? Por que existe essa dependência íntima das coisas, tá? O movimento do líquido e do dispositivo impulsor não são iguais, né? Então, de novo, a gente vai ver também na aula de hoje que a velocidade do dispositivo impulsor é diferente da velocidade do líquido. Numa turbobomba, né? O que acontece dentro dela é o aumento de pressão e velocidade, então a velocidade também varia quando passa dentro da turbobomba, quando o fluido passa dentro da turbobomba. Elas não podem iniciar o funcionamento sem líquido, na verdade, talvez não podem, eventualmente as bombas de deslocamento positivo também não podem, né? É que elas não conseguem, tá? Deixa eu mudar aqui, eu acho que é melhor. Deixa eu botar de não podem, botar não conseguem. Tá? Então elas não conseguem iniciar o funcionamento sem líquido. Se ela não tiver, se chama de escorva da bomba, né? Se ela não tiver cheia de líquido, elas não conseguem funcionar. Então, eu acho que eu vou botar aqui conseguem também, né? Veja só. Conseguem iniciar o funcionamento sem líquido. Então, uma consegue e outra não consegue. Não quer dizer que pode ou não pode, né? Nenhuma das bombas é bom eventualmente, tá? Mas então essa daqui, de fato, ela não consegue, né? Ela não vai funcionar. Se você não colocar líquido, ela nunca vai aspirar. Tá? E a vazão aqui de uma turbobomba é constante no tempo. E a gente viu aqui, né, que nas alternativas ela pode ser pulsante no tempo. Tá? E aqui uma comparação, né, um gráfico que eu achei bem interessante. Então aqui é mais ou menos a mesma ideia desse gráfico aqui, né, vazão contra energia ou vazão contra pressão. A gente pode entender esse termo aqui de várias maneiras diferentes. E a gente vai ver por que entender energia ou em metro, né, é uma forma muito conveniente de estudo, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, olha só. Aqui a gente tem várias curvas aqui, né? Vamos ver aqui com calma cada uma delas. Desse lado aqui a gente tem uma bomba dinâmica ou uma turbobomba. Então são essas duas curvas aqui, ó. E aqui as curvas mais verticais, elas são de bombas de deslocamento positivo ou volumétricas, tá? Certo? Então tem essas duas curvas aqui, que são basicamente um dos tipos que a gente está estudando agora, né? E essa curva aqui que é o outro tipo, que é a turbobomba. E aqui tem justamente aumento de pressão ou aumento de head, né? Isso que eu estava comentando aqui anteriormente. Você pode entender isso como energia ou pressão que o fluido está recebendo, né? Tá? Na vertical aqui. E na horizontal é descarga, vazão. Beleza? O que é importante, interessante de ver aqui? Ó? As bombas dinâmicas, olha como é que o desempenho dela degrada severamente quando ela está bombeando um fluido com alta viscosidade. Então aqui seria, sei lá, bombear água, né? Uma bomba que está bombeando água e uma bomba que está bombeando um óleo pesado, um óleo muito viscoso. Então, a energia máxima, né, ou a curva de energia contra a vazão cai bastante. A vazão dela cai muito e a energia que ela consegue fornecer para o fluido também cai muito. Tá vendo aqui? Ó, a mesma bomba, né? Então, só o fato de você mudar o fluido já degrada muito o desempenho da bomba. Então, não é muito bom, não, né? Não é nada bom, né? Você bombear
colocar um fluido com alta viscosidade para uma turbobomba. E, por outro lado, uma bomba de deslocamento positivo, ela gosta, né? Ela até, o desempenho dela fica até melhor quando a gente tem o fluido com a viscosidade alta. O que está acontecendo aqui? Ó? À medida que a pressão está aumentando, está vendo aqui? Ó, a bomba aí com a viscosidade baixa, ela sofre uma degradação de desempenho porque a vazão vai diminuindo à medida que a pressão aumenta. E isso não acontece com a bomba de viscosidade alta porque, lembra que a gente viu, deixa eu voltar numa bomba, aqui, ó, uma bomba de engrenagem, né? Se a viscosidade for baixa, eventualmente, e lembra, né, que a pressão está aumentando quando a gente está indo daqui da descarga para a sucção. Então, o que é natural do fluido querer fazer? Passar da zona de alta pressão para a zona de baixa pressão, eventualmente por aqui, eventualmente escorregando para trás aqui, né, no espaço, indo contra o movimento aqui o movimento das engrenagens, né? Então, numa viscosidade baixa, e aí se a gente pensar aqui numa bomba de deslocamento positivo, ó, eventualmente também a gente pode ter algum tipo de vazamento aqui pelo pistão, né? Se a viscosidade for muito baixa. Então, a perda de carga é menor. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma viscosidade alta, uma bomba de deslocamento positivo, é até melhor, porque tem menos vazamento. Tá? Agora, qual é o problema? Né? Isso também foi levantado por, eu não lembro quem foi que falou na outra aula, que identificou na hora, né, que as bombas de deslocamento positivo tem que ter uma válvula de alívio, porque ela não quer nem saber. Ela vai bombeando, enquanto se você fechar uma válvula na descarga da bomba, ela não vai parar nunca. E observa aqui, ó, isso é uma curva característica, a gente vai ver como levanta essa curva aqui de uma turbobomba, né? Ela tem uma região aqui, ó, de pressão máxima, ela não passa disso aqui nunca. E uma bomba de deslocamento positivo, não. O limite é o céu, né? Ela vai embora. Enquanto alguma coisa não quebrar, ela está funcionando, tá? Certo? Beleza, então terminamos essa parte introdutória de bombas, né? Essa parte mais genérica de bombas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma questão aí dessa parte? Tá certo? Tranquilo. Beleza. Então agora a gente vai entrar, né? O que a gente vai fazer agora é entrar propriamente dito no estudo das curvas teóricas e experimentais das turbobombas. Então aqui a gente começa a falar, né, e é o que a gente vai passar, sei lá, acho que 80% do curso, estudando o princípio de funcionamento das turbobombas, né? Então a gente vai ver nessa parte a curva característica teórica ideal e depois as curvas de reais. Aqui, ó, a gente está nessa parte aqui, né? Lembra que a gente tinha uma classificação de um lado máquina operatriz, do outro máquina motriz, né? Bomba e turbina. Aí a gente nessa parte do curso falou de bomba. Aí até o fim desse slide anterior a gente estava vendo de forma holística, né? De forma geral ou de cima todos os tipos de bomba. Então a gente viu a gente passou por todas elas, né? Bomba de pistão, de engrenagem, de êmbolo, de parafuso, de diafragma, de lóbulo, e vimos o princípio de funcionamento das bombas dinâmicas. Foi isso que a gente acabou de fazer agora, nesse último slide aí que eu fechei agora, né? E a gente viu, né? Então, isso que a gente fez, né? A gente foi vendo, viu até mais bombas do que o que estão aqui. A gente viu algumas aplicações na indústria de petróleo, algumas estratégias que nem são bombas, né, como o gás lift, por exemplo. E agora o que a gente vai fazer é focar nessa bomba aqui, ó, nas bombas dinâmicas ou turbobombas, né, são sinônimos. E a gente vai ficar um bom tempo falando delas, né? A gente vai falar primeiro do princípio de funcionamento, todo o equacionamento que é envolvido, toda a mágica que se passa aqui, né? Por que o fato desse mecanismo aqui, né, do impelidor girar, o que faz com que isso forneça energia para o fluido, né? O que acontece?
do ponto de vista conceitual, teórico, né? E depois a gente vai analisar os componentes da turbobomba. Aí a gente vai ver selo, mancal, o eixo, luva de eixo, tá? Algumas configurações diferentes das bombas, tá certo? Então a gente vai ficar um bom tempo esmiuçando aqui esse dispositivo. Os outros a gente não vai ver com tanto detalhe. A gente vai ver turbina um pouco mais de forma geral, a gente vai ver compressor de forma geral, a gente vai ver bombas alternativas, volumétricas e rotativas de forma geral, tá? Certo? Mas esse dispositivo aqui a gente vai ver com bastante detalhe. Então agora, o que a gente vai fazer, nesse primeiro momento, né, a gente vai paulatinamente indo analisando, né, a turbobomba. Então aqui, isso até também, eu sou ruim de nome, galera. Alguém tinha perguntado assim, o que é esse cilindro azul atrás da bomba, né? Então se a gente vê aqui, ó, a gente tem um acoplamento aqui, né? A gente tem os mancais e aqui o selo, né? Então o acoplamento para fazer a bomba se ligar ao motor elétrico, né? Estou falando de forma bem geral, a gente vai entrar em todos esses dispositivos de forma detalhada ao longo do curso. A gente tem um mancal aqui axial e radial, né? O radial é para suportar os esforços radiais na vertical, e os axiais é porque existe um desbalanceio de pressão aqui, a gente vai ver isso, né? Na horizontal, que faz com que esse eixo seja empurrado para a direita. A gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente, tá? Então tem que ter um mancal axial aqui para suportar os esforços axiais. Aqui tem um selo, ó, que impede que o fluido que está sendo bombeado entre para cá, para trás e pingue, ou se eventualmente, né, tem configuração de bomba que o eixo está direto no motor elétrico, a gente vai ver isso. Então tem que ter um selo aqui atrás, né? Pode ser um selo mecânico, pode ser gacheta, então a gente vai ver esses dois tipos também. Mas agora, o que a gente vai fazer é focar no conjunto impelidor-carcaça. O que é um conjunto impelidor-carcaça? Né? O impelidor é o que gira, né? Então ele está acoplado nesse eixo aqui, ó. Aqui é uma vista lateral, né? Aqui está o impelidor que gira, que aqui a gente está vendo ele de frente, né? Aqui está o corte AA, né? E aqui o corte AA. Tá? Aqui está o impelidor, as pás do impelidor, né? E aí o que acontece no momento que o fluido é expulso aqui, né? Na carcaça, passa, né? Então aqui está a linha de fluxo aqui, ó. Né? E aqui a linha, essa mesma linha de fluxo aqui, ó, que o fluido faz, né? E aí sai e é expulso para descarga, né? Então a gente vai analisar em detalhe essa configuração aqui, tá? Bom, então aqui, né, o impelidor, uma nomenclatura, né? Então aqui a gente tem o olho do impelidor, por onde a água entra, né? Tem as pás do impelidor, que são essas pás aqui, ó, né? Que conduz o fluido para a saída, né? Induz o fluido a percorrer esse caminho aqui e ser descarregado. E aqui a espessura do impelidor. Aqui só uma relação de causa e efeito, né? Se a gente aumentar essa espessura aqui, a gente aumenta a vazão, né? Aumenta a área por onde o fluido está escoando. Se a gente aumentar o diâmetro, a gente aumenta a pressão, né? Então, se esse impelidor aqui fosse maior, a gente aumentaria a pressão. E se aumentar a rotação, a gente tem maior vazão e pressão. Tá? E aí, ó, uns detalhezinhos adicionais do impelidor, né? Ele precisa estar inicialmente mergulhado em líquido, então, aquilo que a gente discutiu agora atrás, né? Ele só consegue criar uma depressão aqui suficiente para aspirar o líquido a montante se ele estiver imerso em líquido. Se ele estiver com ar, ele não vai conseguir criar uma depressão, né? Porque ele tem um máximo fornecimento de energia, a gente vai ver isso mais para frente, né? Então ele tem que estar inicialmente mergulhado em líquido. E a rotação do impelidor faz com que o líquido se desloque para a periferia, né? Certo? Então está cheio de líquido aqui, né? Ele gira e aí o impelidor é encaminhado para a periferia. Tem muita gente que fala aqui de força centrífuga. Eu não gosto de usar essa expressão, já vi muitos físicos condenarem, né, dizerem que a força centrífuga não existe, porque se você pega uma corda e gira, se você solta, né, você pega uma corda com uma pedra na ponta e gira, se você solta, ela não sai na direção radial, ela sai na direção tangencial. Então eu prefiro dizer que existe uma ausência de
de retenção aqui do fluido e ele é encaminhado para a periferia, porque, para mim, né, segundo os físicos, força centrífuga não existe. E é tão forte isso, né, que elas são classificadas como bombas centrífugas, né? Justamente porque, se você olhar no YouTube, aí, até tem muito livro-texto que fala, né? Por causa da força centrífuga, o fluido é encaminhado para a periferia. Eu não gosto de falar isso, porque, para mim, eu sigo a indicação dos físicos, né? Força centrífuga não existe. Mas tudo bem, para a gente aqui, o importante, isso não vai fazer a menor diferença do ponto de vista conceitual, só é importante para vocês entenderem que o fluido é encaminhado para a periferia. Tá? Então, bom, aí no momento que o deslocamento se faz, né, uma zona de baixa pressão na região do olho do impelidor se forma, e aí o líquido é aspirado ao montante, né? Tá? Então é mais ou menos o mesmo princípio do que acontece com a bomba de deslocamento positivo, né? À medida que o pistão sobe, né, ele cria uma depressão e aí aspira o líquido. Né? Então, existe, se vocês lembrarem lá da equação de Bernoulli, né, existe um aumento de área aqui, ó, e aí esse aumento de área vai criar, né, um aumento, a velocidade se reduz e a pressão aumenta. Tá? Então, aqui dentro do impelidor, existe um certo aumento de pressão, mas não é no impelidor um aumento global ou o aumento principal que a gente está procurando. Tá? A maior parte do aumento da pressão é nessa parte difusora aqui da carcaça. Certo? É aqui, ó. Beleza? Não, no impelidor, a única questão é um aumento de pressão para o fluido ser induzido para a periferia. Tá? Mas o que acontece, a parte que efetivamente fornece o aumento de pressão que a bomba fornece para o fluido, né, se dá aqui nessa parte. Tá? Se vocês observarem aqui, ó, tem um certo aumento de área aqui também, né? Que você poderia dizer, aqui aumenta a pressão também. Mas aqui, na verdade, esse aumento de área, ele só se dá porque à medida que o impelidor está girando, um volume maior de fluido está sendo entregue aqui, né? E se ela não fosse assim, o que aconteceria aqui era um desbalanceio radial, porque você tem mais volume de líquido aqui do que aqui, eventualmente uma pressão maior ou uma vazão maior de líquido empurrar o impelidor numa direção radial. Então isso daqui é simplesmente para balancear a massa ali de fluido que sai, né? E balancear os esforços radiais em função da massa de fluido que sai radialmente. Tá? É só para isso que esse formato involuto existe. Certo? A gente vai ver mais para frente, né? Isso daqui talvez, não sei se está muito prematuro, mas a gente vai ver que existe um problema das bombas centrífugas, que ela tem uma faixa muito, não é estreita, né, porque tem bomba que pode ser até um pouquinho mais extensa, mas a bomba centrífuga, você não consegue fazê-la operar em uma faixa muito larga de vazões. A gente vai ver que ela é especificada por uma faixa de vazão, uma bomba centrífuga normalmente tem a faixa de vazão que ela opera, mas dentro dessa faixa global, existe uma faixa que ela opera em segurança. Um dos motivos, a gente vai ver isso mais para frente, né? Um dos motivos, e aí eu vou marcando ao longo do curso, né? Em amarelo aqui, ó, por que isso acontece? Se a vazão aqui estiver fora da vazão de trabalho, quer dizer, esse formato aqui involuta, ele é dimensionado para equilibrar os esforços radiais em torno da vazão de projeto. Tá? 20% acima, 20% abaixo. Se você começar a passar muito ou diminuir muito da vazão de projeto, os esforços radiais aqui vão ser importantes, e aí você pode ter, aqui atrás, né, o que a gente viu, ó, esses mancais aqui, ó, eles podem ser muito exigidos. Tá? Não só o mancal, mas toda aqui existe um selo aqui na frente. Né? Então, observa, o impelidor está girando, e aqui tem uma carcaça estacionária, né? Tá vendo? Essa achura aqui, a nordeste aqui, né? Que indo de nordeste para sudoeste, né? Então essa achura aqui, ó, ela é a carcaça, tá? Aqui é a carcaça.
E aqui está o impelidor. Ó. Observa que o impelidor rodando, girando aqui, ó, encosta na carcaça ali, tá vendo? Tem e tanto é que tem um selo aqui, a gente vai ver isso mais para frente, que impede que o fluido volte aqui, ó, para a sucção. Se você começa a exercer muito esforço radial aqui, esse selo pode se danificar, esse selo aqui de trás pode se... Aqui, na verdade, é um anel de vedação, não é um selo, né? Aqui na frente é um anel de vedação, esse anel pode se danificar, esse selo pode se danificar, os mancais podem se danificar, tá certo? Então, um dos motivos, né, para vazão, para a gente ter uma faixa de vazão, é justamente porque esse formato involuto aqui, ele é assim, pensando, né, na vazão de projeto, tá? Beleza? Então, ao longo do curso eu vou mostrando aqui alguns motivos que fazem com que as bombas centrífugas tenham uma faixa estreita, né? Relativamente estreita, muito mais do que as bombas de deslocamento positivo. A gente já falou isso também, né? Quando a gente estava falando de bombas, né, de forma geral. Então, a configuração com pá difusora, ela normalmente é usada em bomba de múltiplo estágio. A gente vai ver por quê, né? É muito mais uma questão de economia de espaço. E aqui, ó, o equilíbrio radial naturalmente é obtido, né? Observa que o ganho de pressão nessa configuração, né? A área aqui nunca varia, né? Ele é dado aqui, ó, na pá difusora, tá vendo? O impelidor descarrega para essas pás difusoras aqui, ó, tá? E aí o ganho de pressão é aqui nessa região que está identificado aqui, ó. São essas pás aqui em volta, tá vendo? Então o impelidor gira e as pás difusoras encaminham o fluido para fora aqui, ó, tá? Certo? Então ela tem uma série de vantagens, né? Mas ela é mais cara, tá? Então fazer isso daqui é mais caro do que fazer isso daqui. Então, nas bombas pequenas, residenciais aí, que eventualmente alguém tem em casa, o formato da carcaça é involuta, né? É um caracol assim, tá? Numa bomba de múltiplos estágios, a gente vai ver mais para frente, né? O que a gente tem é a configuração em pá difusora, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Vamos dar uma paradinha aí de 10 minutos. Alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma queixa, algum lamento? Tranquilo.